Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e psicanalista em formação. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês, boa noite ao pessoal que já está aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Boa noite ao pessoal que está no Instagram, com o mesmo nome aí, Flávio Ricardo Vassoler, e nas minhas páginas do Facebook, né? Professor Flávio Ricardo Vassoler. E a minha página pessoal lá, Flávio Ricardo Vassoler. Quero dar boa noite a todas e a todos vocês. Quero pedir que vocês, por favor, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Peço a vocês, inclusive, que, por favor, deem um salve, uma saudação no Instagram, aqui no YouTube, falem de onde vocês vêm, tá bom? Vocês podem contribuir para o crescimento cada vez maior do meu canal do YouTube, se inscrevendo aqui no meu canal. Vocês se inscrevem no canal e toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Podem mandar um super sticker, que é uma saudação paga, um super chat, que é uma pergunta paga. Se estiverem assistindo a esse vídeo de forma gravada, tem aqui embaixo o botão valeu, que propicia a vocês a possibilidade de fazer uma contribuição financeira, e tem também o botão para que vocês possam se tornar membros humanistas aqui do meu canal. Tá tudo aqui embaixo, tá bom? Quero dizer a todas e a todos vocês que o tema da aula de hoje, felizmente, vai na contramão dos afetos predominantes da nossa época, né? Essa época dura, violenta, enregelada, coisificada, fria. E o tema da aula de hoje traz à tona uma máxima do grande poeta latino Virgílio: Amor omnia vincit, ou vincit, ou vincit. O amor tudo vence, o amor tudo suplanta. Esse é o tema da aula de hoje. Então, quero pedir para o pessoal do Instagram vir aqui para o meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Quero dar uma boa noite aqui para o Guilherme Gandra, boa noite, para a Jaqueline também. Quero agradecer aqui a Sabrina Apolinário, querida a aluna e amiga que acompanha aqui os cursos que eu ministro, já fez curso meu literário pelo Zoom e tudo mais, muito obrigado. E hoje a gente vai falar, então, será que o amor tudo vence? Será que o amor tudo suplanta? Essa é uma discussão aí muito importante que nós vamos fazer. E, claro, eu vou falar tanto de aspectos do ideal relacionado à questão amorosa, como da dimensão dura, espinhosa aí do mundo tal como ele se apresenta, não necessariamente como é, ou seja, houve melhorias históricas ao longo do tempo, mas também houve questões aí muito tétricas e tensas sobre as quais a gente vai falar. Em primeiro lugar, gente, a máxima do Virgílio, né? O amor tudo vence, o amor tudo suplanta, né? Amor omnia vincit, é poeticamente maravilhosa. Eu me lembro, né, tanto do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, com a indicação, algo como uma estrela que fica brilhando no céu, que serve profundamente como um norte para nós, de amar ao próximo como a nós mesmos. Muito se diz aí sobre isso, né? E eu já ouvi pessoas vindo aqui até o meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, para me perguntarem o que Cristo quis dizer com isso, de tal maneira essa máxima é intrincada. Primeiro que quando a gente olha para as nossas propensões, existem propensões solidárias, fraternas, propensões que inspiram confiança, que trazem esperança para nós, pessoas que, por exemplo, acodem amigos e amigas, que cuidam de seus pais, assim como seus pais de nós cuidaram, e assim por diante. Por outro lado, quando a gente olha para a história humana,
a gente infelizmente vê que os afetos predominantes, sobretudo nas camarilhas, nas cúpulas do poder, são afetos belicosos, de profunda frieza e desconfiança, de perda de contato com o sofrimento da maioria da humanidade mais pauperizada, que não tem oportunidade de saúde, educação. Então, quando Cristo falou em amar o próximo como a nós mesmos, ele trouxe aí, a meu ver, uma colocação muito importante e que pode servir, deve servir, como um grande guia para o balizamento das nossas propensões. Ou seja, se a outra pessoa puder ser sujeito, não só objeto, né? Vamos ressignificar essa palavra. Puder ser sujeito da mesma dignidade que muitas vezes nós pensamos que todos e cada um de nós temos, ou seja, se o outro for tão digno quanto nós, da nossa atenção, da nossa confiança, do nosso respeito, a gente começa a transcender essa que talvez seja, e até o presente momento a condição mais encarniçada do ser humano, que é o egoísmo. Se a gente for pensar ontologicamente, o sistema de reprodução social atual, o capitalismo, é fruto dileto dos piores afetos do ser humano, entre os quais, e no centro dos quais, o egoísmo. Né? Pensemos nesse sentido. Então, a máxima do Cristo, Jesus Cristo, é uma máxima de transcendência do egoísmo. Quem conhece Siddhartha Gautama, o Buda, sabe que o Buda também falou sobre essa questão de transcendência do ego, de superação do sofrimento, e a gente começa a ver essas confluências. Além na própria tradição cristã, né, o apóstolo Paulo falou, ainda que eu falasse a língua de Deus e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tem um vídeo aqui das leituras de Vassoler, que está na playlist Leituras de Vassoler, em que eu leio trechos belíssimos do apóstolo Paulo, né? O Paulo, inicialmente, era um doutor da lei judaica, depois ele, ao ver Cristo na estrada de Damasco, que fica a cidade hoje que fica na Síria, ao ter uma presença de Jesus Cristo para si, o Paulo recebeu, né, viu a mensagem, o Cristo falando para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso é bíblico, né, gente? E aí o Paulo se converteu, passou a pregar a fé cristã. Eu estive recentemente, 4 meses atrás, na cidade de Roma, onde morreu o apóstolo Paulo, e na catedral lá de São Paulo, que eu vou mostrar a vocês nas viagens de Vassoler. Eu falo sobre a história do Paulo. Paulo morreu em Roma, né, pregando a fé cristã, e vocês que acompanham as viagens de Vassoler vão poder ter contato com essa dimensão, tá bom? Agora, é possível dizer que o amor tudo suplanta, como pensava o Vigílio, que o amor deve ser a grande baliza? Bom, ser a grande baliza é uma coisa, tudo suplantar é outra. E nessa aula aqui de hoje, né, nessa aula com Vassoler ao vivo, eu quero falar com vocês sobre dimensões salvíficas e também contraditórias, eu diria até mesmo paradoxais, da dimensão de amor. Vamos lá. Muitas pessoas, gente, fazem terapia, vão buscar psicanálise, vão buscar ajuda, né? Por exemplo, dizendo o seguinte para o analista ou para a analista: meu pai e minha mãe não me amam como deveriam. Meu irmão, minha irmã não me amam como deveriam. A esposa não me ama como deveria. E por aí vai, gente. Então, a noção de amor, e sobretudo aí na tradição judaico-cristã, ela foi legando arquétipos do que nós consideramos como sendo algo proveniente do amor, de uma atitude amorosa. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele traz: o amor não julga, o amor não quer para si, ele doa sem querer receber de volta, o amor é fraterno, solidário. Aí vocês vão me falar: mas Flávio, as relações amorosas, fraternas, mesmo as relações familiares que envolvem, né, amor, elas são profundamente distantes dessa recomendação paulina. E agora? Bom, agora que a gente pode pensar aqui
pelo prisma da contradição. De um lado, a recomendação paulina é uma recomendação daquilo que nós poderíamos chamar, em grego, de kenosis paulina, ou seja, uma luta para o esvaziamento de si. Isso está em Paulo, está nas epístolas maravilhosas do apóstolo Paulo, falando enalteça o outro e rebaixa a si próprio, esvazie-se a si mesmo. Ou seja, essas conversas tão duras, né? Às vezes a gente se aproxima de uma pessoa e a gente está contando uma coisa nossa, sei lá, alguma coisa que aconteceu, a pessoa mal ouve a gente, já está falando de si. E a gente está falando uma coisa, está relatando algo, e a pessoa, ao invés de comentar o que você está dizendo, já vai trazer isso para o próprio âmbito. É uma lógica projetiva, narcísica, muito forte. E quanto mais a sociedade se embasa nesse tipo de narcisismo, que eu chamo de mórbido, e já fiz várias análises aqui no meu canal do YouTube entre esse narcisismo e o atual período do turbocapitalismo neoliberal, mais difícil é a troca, é a alteridade. Né? Então, o Paulo, por um lado, aposta nesse esvaziamento de si, nessa transcendência do ego. Por outro, não podemos ignorar que as pessoas amam não segundo o traçado cartográfico das estrelas. As pessoas amam como podem. Então, nós podemos dar uma diretiva para alguém. Olha, seja amoroso, seja amorosa. Não pague o mal com o mal. Procure ser uma pessoa inclusiva e assim por diante. Essa pessoa recebeu o amor dos pais? Essa pessoa recebeu confiança? Quando essa pessoa sentiu insegurança em sua vida, sobretudo na sua infância, mas em vários períodos da vida, o pai, a mãe, os irmãos, a família, todo mundo estava lá para dizer: olha, você tem um esteio aqui, a gente confia em você, vai adiante. Por exemplo, a mãe do Lula falava para ele, né? Teima, meu filho. A dona Lindu, teima, meu filho. Vocês percebem? O Lula cita muitas vezes a mãe dele. Vocês percebem como essa questão afetiva fica ecoando em nós? Muitas pessoas, gente, não tiveram amor de pai, amor de mãe. Muitas pessoas, por vezes, viram os pais insuflar um filho contra o outro. Pais que deram muito privilégio para um filho em detrimento do outro. E a pessoa vai carregar isso. E se não carregasse essas questões, os consultórios psicológicos e psicanalíticos não estariam aí abarrotados ao redor do mundo, né? Com as pessoas que têm a oportunidade, e num país como o Brasil, o privilégio de fazerem análise ou terapia. Vocês percebem? Então, assim, por um lado, a pregação, a prédica paulina, ela nos dá um grande norte. Por outro, não é possível esquecer que muitas pessoas, a maioria de nós, gente, nós vamos amar ou não, com mais ou menos intensidade, de acordo com a nossa possibilidade. E quando a gente faz uma terapia, faz aí uma psicanálise, e a gente começa a olhar para aquilo que Carl Gustav Jung chamaria de nossas sombras, que não são constitutivas, a gente vê o que a gente vê da lua é o lado brilhante. Mas o lado obscuro da Lua está lá, é parte dela, constitutiva. Não é porque nós não o vemos que esse lado não existe. Quando nós percebemos que as sombras em nós existem e não são pura e simplesmente ilumináveis, na verdade, muitas vezes as luzes é que podem ser engolfadas por sombras, a gente começa a ter uma dimensão do que podemos fazer e daquilo que nós podemos aceitar com uma resignação que eu chamaria de ativa. O que é isso? Vou dar exemplos aqui para vocês. Sem jamais, né, me referenciar a quem quer que seja, sem jamais dar nome, sempre preservando a identidade das pessoas, eu conheci uma vez uma pessoa sumamente belicosa.
E essa pessoa não era belicosa porque essa pessoa era má. Essa pessoa havia sido criada, havia crescido com o pai e com a mãe, né? E ao invés de as discussões entre o pai e a mãe se darem diretamente, elas se davam, hoje a psicologia chama isso de alienação parental, né? Mas elas se davam por intermédio dessa pessoa. Ou seja, não estou dizendo que é um filho ou uma filha. Não estou determinando aqui se é um homem, se é uma mulher, mas eu quero trazer esse caso à tona. Então, quando o pai queria discutir com a mãe, ele ia até essa pessoa, seu filho ou sua filha, e descascava, falava lá um monte de coisa. E vice-versa, a mãe querendo brigar com o pai. As duas pessoas mais referenciais para uma criança, para um adolescente, para nós, desde o princípio, são pai e mãe. E uma vez que pai e mãe nos ensinam a estar no mundo de forma belicosa, reativa, ativa e reativa, de forma a incitar, a agulhar alguém, essa pessoa aprende isso. Tem, em boa parte da sua formação, uma deformação, gente. E aí, essa pessoa, quando vai se relacionar com outras pessoas fora do seu seio familiar, projetivamente, pode trazer parâmetros de pai e mãe sobrepostos em relação às figuras dos outros, como nós fazemos em relação aos demais também. E essa pessoa tinha um amigo, e essas duas pessoas eram amigas, e esse amigo acabou percebendo que a amizade com essa pessoa, ela se prolongava num determinado momento. Essas duas pessoas discutiam, cada uma tomava o seu lado. Aí depois de um tempo, e às vezes podiam se passar anos, as pessoas voltavam a conversar, essas duas pessoas voltavam a conversar, mas chegava a um ponto de um entrevero. Esse amigo dessa pessoa começou a perceber o seguinte: olha, eu não, esse amigo falando, eu não gosto, palavras dele, eu não gosto de despertar em mim o ímpeto de animosidade, porque vem à tona as piores sombras. Por outro lado, essa pessoa, o vir a ser dela no mundo, o estar no mundo dessa pessoa, era belicoso. Então chegou um momento que esse amigo tomou a consciência de que, para o bem da amizade, para o bem da possibilidade de que essas pessoas se respeitassem, não discutissem, não brigassem, não turvassem aí a amizade, que chegava o momento de cada pessoa tomar o seu caminho. Então, por vezes, olha que coisa, por vezes, gente, né? Quando se tenta, quando se percebem as possibilidades e elas não se adequam, não se mostram factíveis, deixar partir, saber deixar partir, não querer ferir, entender que tem uma vez eu vi um filme chamado é um filme do David Cronenberg, um diretor canadense que fez um filme sobre a máfia russa em Londres com a Naomi Watts e Senhores do Crime, acho que é alguma coisa assim. E o David Cronenberg falava da aproximação das duas personagens principais numa entrevista e que fazia parte do DVD desse filme. Uma vez eu aluguei e eu nunca me esqueci dessa entrevista. Foi a seguinte: olha, essas duas personagens eram barcos no grande oceano da vida, e em um determinado momento esses barcos se aproximaram e depois rumaram para outras direções. Por vezes, gente, o amor pode implicar isso, né? Deixa eu ver aqui, a Mônica Barcoquebas, muito obrigado, a minha querida amiga e aluna Mônica Barcoquebas. Boa noite, professor. Boa noite, Mônica. Cheguei à live agora e vou voltar para o início. Em breve equalizo os tempos. Obrigado, querida. Seja muito bem-vinda sempre. A querida Mônica, que faz todos os cursos literários aí que eu ministro. Muito obrigado. Então, um primeiro exemplo que eu poderia dar é o exemplo do que poderia parecer o anti-amor. Deixar partir. Quando nós percebemos, gente, a nossa cultura forjou uma imagem de que estar necessariamente junto com alguém é que a relação dê certo. Pode acontecer, gente, isso acontece com trabalho,
Isso acontece com um curso que nós fazemos, isso acontece com um sonho que nós temos, mas como diria Oscar Wilde, mais difícil do que realizar um sonho por vezes é do sonho abrir mão. E pode acontecer com amor, que uma relação tenha se realizado, que as pessoas tenham se amado e que o amor tenha se estiolado. Pode acontecer isso. Ah, Vassoler, mas você não acha que hoje em dia o parâmetro de antigamente está de ponta cabeça? Acho. Qual era a tradição? Quais eram os valores predominantes há 50, 60 anos? As pessoas que se unirem não se separam. Quantos casais vocês conhecem? Vamos falar que é verdade. Quantos casais vocês conhecem? Ou seja, de quantos casais vocês ouviram falar? Obrigado aqui a minha querida amiga e aluna Jerusa por Deus, que também faz todos os cursos literários. Muito obrigado, né? Quantos casais vocês conhecem e podem estar juntos aí 40, 50, 60 anos, as camas já estão separadas faz tempo. E não é porque arrefeceu o desejo, que as pessoas não se entendem, mas em épocas antigas, obrigado também aqui ao Guilherme Gandra pelo super sticker, muito obrigado pelo apoio. Em épocas antigas, a dimensão era que a sociedade fizesse pressão, e a sociedade bem mais imantada do poder da Igreja Católica, para que não houvesse divórcios de forma alguma. Então, se a relação não estava mais dando certo, se as pessoas, gente, chega um ponto em que a mágoa, a ofensa, a frieza, a indiferença suplantam o que havia de amor. Para haver amor, duas pessoas precisam querer. Aí eu respeito aqui todas as formas de amar, pode haver três, quatro, como forem as combinações entre as pessoas. Mas duas pessoas precisam querer. Agora, para odiar, para se vingar, para ser revanchista, para ter despeito, só uma pessoa basta. Vocês percebem? Então, por vezes, a proximidade já não implica amor. E aí as pessoas falam assim, né? Muitas vezes de maneira acrítica e eu diria até ingênua. Não, porque o diálogo tudo resolve. O diálogo tudo cicatriza. Gente, em primeiro lugar, o diálogo, para ele tentar resolver, ou seja, o nosso aporte mais racional, ele deve ter uma propensão dialógica e não ser um monólogo dialogado, que só uma pessoa fala, já tendo certeza, e sem querer trocar uma ideia. Ou seja, a pessoa quer comunicar para alguém como pensa, como vê uma crise, uma situação, e não está disposta a ouvir a outra pessoa. Por isso, pessoas que têm um traquejo, uma tarimba, uma sabedoria, uma maturidade em relações, e a nossa época está muito em descompasso a isso, como eu vou falar, por vezes entendem que é melhor, em alguns momentos, é melhor não falar, deixar arrefecer, esfriar os ânimos, para depois tentar conversar. Isso já mostra que, diferentemente do que o Virgílio, grande poeta latino, poetizou, nem sempre o amor vence. O amor, ele é um nobilíssimo e maravilhoso afeto, uma ideia que norteia a vontade de perdão, de reconciliação, de amizade, de querer ser pai, de querer ser mãe, de formar uma família, de escolher um propósito de vida. Tudo isso é muito bonito. Mas ele pode ser o afeto mais nobre, mais bonito, mas ele convive com os demais afetos, que, como eu mostrei aqui, são deveras mais encarniçados. Gente, uma pessoa pode esquecer alguém a quem amou rapidamente, mas vocês certamente já viram casos de pessoas, espero que não sejamos nós, é claro, mas já viram casos de pessoas que odiaram alguém pela vida inteira. Sabe aquela pessoa com quem você conversa e ela tá falando de alguém com quem ela não se relaciona, sei lá, há 30 anos? E aí você ouve a pessoa falando, parece que ela viu a pessoa ontem e quase saiu no tapa com a pessoa. Vocês já ouviram falar disso? Já, eu tenho certeza. Então, para a gente ver como o amor tem peso de pena caindo das nuvens do céu,
E o ódio, os afetos malevolentes, taliônicos, têm peso de chumbo. Caem mais fortemente. Pô, Vassoler, mas então como é que fica? Na nossa época, como é que é? Bom, na nossa época, se vocês pensarem bem, o turbocapitalismo neoliberal, que é essa sociopatologia que rege, infelizmente, tragicamente a nossa época, ele simplesmente escurraça o amor, exila o amor. O amor é coisa de pessoa frágil, o amor é coisa de pessoa enfraquecida, e nós não podemos chorar, nós não podemos ser frágeis. Gente, uma vez eu estava aqui no meu canal falando de exploração de classe, exploração econômica, e uma pessoa, né, que não vou dizer quem é, obviamente, mas uma pessoa veio fazer um comentário no seguinte sentido: que papo é esse de exploração? Baita de um vitimismo. Vitimismo? Gente, a maior parte da humanidade é vítima. Vítima de falta de moradia, de falta de saúde, de falta de educação, de falta de dignidade. Então quer dizer que a pessoa não pode se sentir vítima, ou seja, a culpa é dela por não ter os direitos humanos respeitados na sua vida, na sua condição? Que história é essa? Ou seja, as pessoas não podem ser frágeis. Isso é terrível. Terrível. Eu vou fazer daqui a 2 semanas 41 anos. E a minha geração masculina foi criada, em geral, para que os homens, é um machismo, um patriarcado lamentável, para que os homens não chorassem, não mostrassem sentimento, afeto. Então o rapaz saía com uma moça, por exemplo, e a mulher do outro lado era criada para não ser, vamos dizer assim, crítica, mais dura, mais mordaz, para que fosse concorde. E aí, a moça às vezes não sabia se o rapaz gostava dela. Por quê? Porque o rapaz, primeiro que ele não estava preparado para falar dos sentimentos, porque ele não tinha sido educado assim. Porque senão o pai não ia admirá-lo. Olha que coisa horrorosa. Pastor Léo, você foi criado assim? Não, graças a Deus não fui. Minha mãe era uma pessoa muito afetuosa e meu pai, meus dois pais, apesar de, obviamente, da geração deles nasceram em meados do século XX, haver machismo, no caso da minha mãe, como todas e todos nós, das nossas ancestrais, meus pais eram pessoas afetuosas da maneira deles, né? Então, por exemplo, por isso que eu gosto tanto de futebol, porque eu me lembro que era o momento em que eu abraçava meu pai Tadeu, por exemplo. Quando saía gol do Corinthians, a gente se abraçava. Então era um momento ali em que a proximidade masculina era mais permitida. Gente, isso são coisas que precisam mudar e felizmente estão mudando. Né? Os homens precisam entrar em contato, acabar com esse patriarcado, esse machismo e entrar em contato com os seus afetos. Né? Então, o que acontece? Hoje, a sociedade tem um masculinismo terrível. Terrível. Porque o neoliberalismo é falocêntrico. Ele é a brutalidade patriarcal de competitividade, de força, em todos os poros das relações. Não é só onde há dinheiro efetivo. O dinheiro, a lógica da mercadoria, a mercadoria, o dinheiro pode não estar presente objetivamente, mas duas pessoas conversando podem usar a lógica do braço de ferro, da queda de braço, do cabo de guerra, sem a mediação do dinheiro. Falando, por exemplo, de uma viagem, falando de uma experiência, não tentando se colocar no lugar do outro e ouvir o outro, querendo só falar de si, ou menosprezar a experiência de alguém, se colocar em rivalidade e medida a qualquer momento. Isso, obviamente, gente, põe de ponta cabeça aquela tradição social e histórica de manter o relacionamento. Da mesma forma que antes era colocado para os cônjuges que houvesse tolerância, houvesse paciência, hoje, com a competição e com o hedonismo, a paciência é totalmente subtraída. Meu, não deu certo, tem uma desavença, tchau. Nós tornamos o outro descartável e nos tornamos descartáveis. Social historicamente. Bom, vejam aí os aplicativos, né? Basta dizer. Então, o que acontece? Meu, não deu com essa pessoa? Papo adiante. Vamos adiante. Sofrer? Sofrer nada.
A pessoa quer mais é o prazer. Isso é real? Não. Não só não é real, como é infantil. É uma contínua infantilização de nós. Qualquer pessoa, gente, que tenha idade, se a pessoa não vive numa bolha, né? Ou seja, se ela não vive num quarto hermeticamente fechado de uma instituição, quarto acolchoado para a pessoa não bater a cabeça na parede porque está vivendo num mundo de fantasia, qualquer pessoa sabe que os momentos de felicidade que existem, eles são ilhas. Com sorte formam um arquipélago num oceano de marasmo, de coisas que nós não controlamos, de dissabores, de desavenças, de tensões, de dores, de dureza. Infelizmente, é assim que a sociedade está organizada. Porque os nossos piores afetos são estimulados por esse tipo de sociedade da desigualdade e da competitividade. Então, mais uma vez, hoje, mais do que antes, para que amor omnia vincit, para que o amor tudo suplante, nossa, é uma assim, uma tentativa hercúlea dos cônjuges. É muito difícil, gente. Por quê? Porque, pessoal, as pessoas, numa época que desestabiliza empregos, numa época que retira direitos, as pessoas sentem que cada um, inclusive começando pelo seio familiar, irmão com irmão, irmão com irmão, irmã com irmã, são focos de tensão e competição. Vocês percebem, não? Então, é muito difícil a confiança, essa dimensão aí da paciência. E aí, a nossa época, olha, já quando eu era adolescente, ali em meados da década de 90, essa questão do corpo musculoso, corpo torneado, era bombardeada na televisão, sem dúvida, mas com o grau de sociopatologia a que a nossa época chegou hoje, eu não me lembro de ter isso, não. Eu não me lembro. O capitalismo, as pesquisas biológicas e psíquicas de grandes departamentos das mais ricas universidades do mundo, que são patrocinados por grandes empresas, perceberam, gente, as grandes empresas patrocinam universidades para que os departamentos mais diversos deem respostas sobre como aumentar a produtividade de funcionários e funcionárias. Não existe, there's no free lunch, não tem almoço de graça no capitalismo, né? E aí, como a dinâmica de trabalho hoje, nessa sociedade aí 4.0, da 5G, da alta tecnologia, é outra, os estudos foram demonstrando com aporte psíquico-biológico que incentivar corrida, exercício físico, nessa dinâmica de uma sociedade que usa menos o corpo para trabalhar e mais a cabeça, aumenta a produtividade. Aí, a grande mídia, que é patrocinada, grande mídia analógica e digital, né? Que é patrocinada pelas grandes corporações, começa a falar de corridas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, maratonas. E, gente, com todo respeito, hein? As pessoas que gostam de correr, não é minha praia, mas tem pessoas que gostam. Agora, dizer que é uma maravilha, que é um prazer enorme, o corpo sai destruído, perna, braço. Na própria dimensão desse prazer já está a dor, né? Ou seja, para modelar o corpo, para chegar ali a uma consistência do corpo, a dor está presente. Isso é muito sintomático da fusão entre Eros, princípio do prazer, e Thanatos, a pulsão de morte na nossa época. Mas aí eu pergunto a vocês, tá, o ideal estético está posto e coage as pessoas, homens e mulheres, historicamente muito mais as mulheres. Né? O corpo das mulheres, historicamente, é muito mais vigiado do que o corpo masculino, que é uma tragédia, obviamente. Mas e aí? E aí que as pessoas, então, hoje em dia, e os aplicativos estão aí para quem quiser ver, tem um encontro muito mais imagético, performático. É um encontro de como está vestido, de como se parece o corpo, de como é a cama. Só que qualquer pessoa que já se relacionou sabe que, de fato, o encontro carnal
É importante. Depende das pessoas que gostam mais ou menos de fazer sexo, de fazer amor. É uma coisa que realmente, quando as pessoas ali se encontram carnalmente, é bonita, é livre. Mas os problemas adjacentes à cama vão chegar até a cama mais dia menos dia. Mágoas, falta de atenção, ou que alguém acha que é falta de atenção, tudo isso pode chegar, gente. E aí, esse encontro libidinal hedonista vai para as cucuias. Vai embora. Porque a pessoa pensa assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Tá puta sofrimento, puta desgaste. Tchau! Pô, amanhã, eu saio amanhã com outra pessoa do aplicativo e vambora. E é sempre amanhã, amanhã, amanhã. E aí, gente, a pessoa não entende por que essa dinâmica tresloucada de sexo não a faz feliz. E veja que eu sou um defensor da liberdade sexual. É claro, o corpo é muito castrado pela história do judaico-cristianismo, para falar só aqui do Ocidente. É uma castração enorme, sobretudo a sexualidade das mulheres. Então é claro que este canal progressista, Flávio Ricardo Vassoler, este canal é favorável à liberdade sexual. A felicidade sexual, o conhecimento. Gente, o conhecimento do próprio corpo, das zonas erógenas, saber como se gosta, como se ama, como se comunga na cama, é fundamental para a felicidade de uma pessoa. Agora, isso é uma faceta do amor. E uma faceta que se transforma profundamente ao longo do tempo. Então, uma faceta que não é a faceta central. Pode ser muito importante, mas não é a faceta central. Então as pessoas vão ver qual vai ser a qualidade da amizade. Ah, Vassoler, mas ó, se duas pessoas se relacionando se tornarem mais amigas do que amantes, pode chegar o momento de, como você falou lá no começo da live, de os barcos se separarem. É verdade. É verdade. Pode acontecer. Ah, Vassoler, que garantias há numa relação para que isso não aconteça? Nenhuma. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente pode olhar, e eu considero isso importante, tá? A gente pode olhar para determinadas características e isso nos ajudar a saber quem a gente está conhecendo. Então, se a gente tem baliza na vida, se a gente tem alguma tarimba, maturidade, por exemplo, a pessoa tem uma forma de expressão do amor, da afetividade, que é uma forma de expressão pelo toque, pelo carinho, pelo elogio, uma forma tátil, participativa e falada. Outra pessoa é mais distante, não é uma pessoa tátil, não é uma pessoa que faz carinho, mas a pessoa é muito prestativa. Ela faz favores, faz ações. Gente, com certeza vocês já viram isso. Olha, tem pessoa cuja forma de expressão do amor não envolve dizer eu tô com saudade de você, nossa, como eu quero te ver. Não, a pessoa gosta de falar, gosta de exprimir. Agora, tem pessoa que, olha, por exemplo, vamos supor, eu tô com dor de dente. Aí lá, vamos supor que eu tô saindo com uma moça e a moça se lembra, nossa, eu vou marcar, vou fazer um gesto gentil pro Flávio, vou marcar a dentista para ele esqueceu. Pode ser que às vezes isso acontece. Como é que nós lidamos com isso? Eu tô dando um exemplo que parece banal, mas não é. Como é que nós lidamos com isso? A gente lida bem com essa forma de expressão? Às vezes, as características diferentes se complementam. Por exemplo, aqui sendo bem pragmático, viu, gente? Olhando para a vida tal como ela foi se apresentando, para mim diretamente, ou nos N relatos que eu vi na vida, ou que li em livros, né? Ou sobre os quais eu li em livros. Se uma pessoa tem uma personalidade muito incisiva e a outra pessoa também, não é fácil manter um relacionamento desse tipo. Porque, além das personalidades incisivas, as duas pessoas vão ter que treinar diplomacia. E a nossa época, que é uma época violenta, belicista, competitiva, acha que a diplomacia é descartável, é fragilismo. Saber que o ser humano é potencialmente quebradiço,
ou efetivamente quebradiço, é parte quintessencial da nossa condição. Mas quem é que quer trazer isso à tona? Então, se uma pessoa admira uma personalidade mais incisiva e é uma pessoa, às vezes, mais insegura, mais retraída, essa diferença pode se complementar. Pode. Vocês percebem, não? Agora, se uma pessoa não percebe o amor da outra, porque sua forma de expressão do amor é muito distinta, pode haver problema. A Soler, isso é visível, isso é legível nas relações humanas? Isso sim. Então, se você está conhecendo uma pessoa, você olha, geralmente você ouve o que a pessoa diz. Ótimo. Tem gente que tem gente que é orador, uma oradora, um orador. A pessoa tem charme, tem conquista, maravilhoso. Mas como a pessoa age? Como dizia, como costumava dizer minha amada e saudosa avó Antônia, minha avó Nena, que faleceu, infelizmente, há 26 anos. Onde você estiver, minha amada e saudosa avó Nena, que Deus te abençoe. Saudade eterna de você, do seu neto aqui. Que naquele domingo de 27 de outubro de 1996 chorou pela sua partida, pela sua desencarnação nesta vida. Nunca vou esquecer da minha avó. O que a minha avó dizia com a sabedoria de vida? Ela que teve uma vida tão sofrida como meu avô Ricardo, que sequer eu cheguei a conhecer, né? Pais da minha mãe Marineusa. Ela dizia, minha avó Nena, que eu falei da minha avó Nena, fiquei emocionado, acabei até perdendo o fio da meada aí do que eu estava dizendo. Me ajudem aí, gente. Ela falava que, oh meu Deus, me ajudem aí, gente, no fio da meada. Você vê que eu fiquei emocionado falando da minha avó Nena, perdi o fio da meada, mas era algo que minha avó Nena falava sobre as relações, algo muito importante. Porque ela dizia que o pavio curto, eu perdi o fio da meada. Depois vocês me ajudem, eu coloco no comentário que aí eu vou me lembrar, eu vou pegar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que essas características... lembrei aqui. Lembrei. Ela falando assim, minha avó falava assim, a palavra tem peso de pena e as ações têm peso de chumbo. Então, quando você tiver uma pessoa muito que fala bastante, a pessoa gosta de falar de amor, é bonito. Quem gosta de trocar juras de amor, adora isso. Mas a questão é a seguinte, e uma vez quem me ensinou isso foi uma moça que eu conheci, muito sábia. Olha o que ela falou. Falar de amor pode ser a mistura de cobre com prata, de ouro com prata, prata fundida, e essa mistura é inquebrantável. Ou pode ser a mistura de duas nuvens. Bateu um vento, aquilo que estava supostamente amalgamado foi embora. O que as pessoas fazem pelo amor? O que é feito concretamente? De que a pessoa abre mão ou não quer abrir mão? Porque às vezes, gente, hoje, né, as pessoas têm uma. Eu já falei sobre isso, eu falei sobre relacionamentos abertos, eu respeito, tá? Quero dizer que eu respeito, mas quero dizer também que a nossa época, ela tende a gostar mais de relacionamentos abertos, porque o hedonismo pode, com os relacionamentos abertos, ser maximizado. Eu não quero dizer que é só esse motivo, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma vez eu ouvi de uma pessoa o seguinte, ó, se eu tiver duas companheiras ou dois companheiros, e vice-versa, sei lá, se o relacionamento for aberto, se uma pessoa não quiser ir comigo ao cinema, a outra pode querer e tá tudo certo. Não tem negociação, só tem maximização. Vocês percebem? Então eu diria o seguinte, quando uma pessoa é muito amorosa, mas na prática, essa pessoa não está agindo para que o amor aconteça, você pode começar a perceber que dizer sobre o amor é tergiversar sobre o amor. Você não tem uma ação que vai na direção do relacionamento, de um aprofundamento. Vocês percebem, gente? Então, sei lá, eu conheci alguns amigos e algumas amigas
que por vezes ficavam, né? Não sei se o pessoal mais jovem sabe o que é ficar, porque é uma gíria dos anos 90 e 2000, né? Dos quarentões e quarentonas aqui. Mas, vamos dizer assim, às vezes as pessoas ficavam por 6 meses, 7 meses, 8 meses. Às vezes tinha gente que ficando 1 ano, 2. E eu confesso a vocês que eu não consigo entender. Eu falava, mas espera aí, você não se machuca desse jeito? E às vezes a pessoa realmente, as pessoas não queriam nada uma com a outra. Gostavam da companhia, mas era uma coisa assim que realmente não pedia o aprofundamento. Outras vezes as pessoas ficavam e não suplantavam a condição de estarem, de ficarem com as outras, porque tinham medo que se pedissem a outra pessoa em namoro, que o negócio ia levar a cobrança, aprofundamento e tal, e aí a pessoa como se fosse espanar, a pessoa vai embora. Mas, gente, por que a pessoa não vai construir um respeito por si e pela outra pessoa, para não, primeiro, ter responsabilidade afetiva de não brincar com os afetos da outra pessoa, entender que essas coisas machucam e machucam profundamente. As pessoas que acham que estão numa boa, numa nice, numa tranquila, passando aí numa ficada, num relacionamento eventual ou sem relacionamento algum com os demais, podem aprender a história do Me Engana que eu gosto, porque isso aí não é verdade. Isso machuca. Tá perto de alguém, compartilhar proximidade, dar risada, chorar com alguém, dar conselho, receber conselho, isso traz ventosas, proximidades que a gente sequer vê que estão sendo construídas, pontes etéreas com o outro. E quando a gente vê, as nossas ilhas estão formando um novo continente aí. São um arquipélago e potencialmente tem um canal da Mancha, que liga a Inglaterra à França, né? Ou a ponte Rio-Niterói. Vocês percebem? Então, assim, eu diria, pensando para além de fórmulas, para além de formas, que o amor coligado à realidade é mais líquido do que sólido. Aliás, ele pode até ser gasoso. E aqui eu não estou usando a expressão o adjetivo o substantivado do Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês. Estou dizendo que o líquido ele tem a forma do recipiente que o contém. Esse amor ele pode estar mais coeso, mais sólido, mais embasado. No momento em que as pessoas estão se conhecendo, estão eufóricas. Isso é menos amor do que paixão. A paixão é bonita, mas ela é uma fusão, muitas vezes, de narcisismos, de vapor de nuvens. Bate o vento, o desenho da coligação se espraia, se espara, vai ser aspergido como pólen. Não vai ficar junto. Por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam assim: Ô Vassoler, você está morando aí em Portugal? Pô, Portugal é um país bonito, lindo. Portugal é um país lindo. Como é que é? Tá sensacional. Você tá gostando bastante. E como eu estou morando, eu não estou viajando, faz quase 2 anos que eu moro aqui em Portugal, né? Que eu estou morando aqui em Portugal. Quando você mora num lugar, você vive. Quando você vive, a vida tem que estar cheia de dissabores. Minha família não está aqui, meus amigos e amigas mais próximos não estão aqui. Portugal é um país querido para mim e vai permanecer querido pro resto da minha vida. Depois do Brasil, é o país que me abrigou por mais tempo seguidamente. Eu morei também 2 anos nos Estados Unidos, só que com interregno. Eu voltei para o Brasil, fiquei 7 meses depois do primeiro ano, depois eu fiquei mais um ano. Eu morei 1 ano na Rússia. Então já moro mais tempo em Portugal do que na Rússia, e logo do que na totalidade dos Estados Unidos, lá onde eu morei também. Mas eu não nasci aqui. Meus pais não nasceram aqui. Eu não era criança aqui. Eu não comemorei gol do Corinthians aqui. Então, marcos da minha identidade estão sendo formados aqui em Portugal, mas eu já sou muito mais velho. Eu já me conheço, eu já pertenço mais à névoa de mim mesmo. Antes, eu já pertencia antes de chegar aqui. Então eu digo isso para vocês, por quê? Porque
Então, a experiência de morar é menos apaixonante do que amorosa. E o amor é cheio de sabores. Aquele bom dia que você não trocou com a pessoa, aquela levantada da cama sem dar um beijo na testa, aquela palavra de carinho que a pessoa esperava de você e você não falou porque você está magoado ou magoada e ficou segurando. E estava com desejo, sabia que a pessoa tinha um desejo e não procurou, porque você queria fazer a pessoa pagar por um outro dia. Isso é real. E numa sociedade que só quer pessoas fortes, e isso é uma sociedade certamente e completamente infantilizada, porque, gente, só uma criança acha que pode ser o He-Man, o Lion do Thundercats, né, o Jaspion, o Changeman. Só uma criança acha isso. Nós somos podemos ser fortes, mas somos extremamente. Quando eu conheço uma pessoa que fica batendo no peito e fala, eu sou forte, nossa, psicanaliticamente eu já sei que aquilo ali é uma couraça, uma blindagem para não mostrar a fragilidade dessa pessoa. A gente, quando vai estudando a psicanálise, a gente entende os sintomas e a reatividade como sintoma, entende várias falas como atos falhos, vamos dizer assim. Então, não poder mostrar a fragilidade é uma condição dessa porcaria de sociedade em que a gente vive. Né? Dessa sociedade completamente embrutecedora e adoentada. Dessa sociopatologia da vida cotidiana, como eu costumo chamar, e vocês já me viram muitas vezes falando sobre isso. Então, o amor tudo vence, ele vai precisar vencer a mágoa, ele vai precisar vencer, ele vai precisar ceder muitas vezes. E chega uma hora que a pessoa fala, não. Porque às vezes, gente, uma pessoa tem um mantra dessa sociedade coisificada e doente que diz assim, ó, quem ama mais no relacionamento chora mais também, pode menos. Isso, infelizmente, é verdade. Bom, se o relacionamento for concebido como disputa de poder, e aí ele já é natimorto, né? Natimorto, você pode até pensar quanto tempo vai durar. E se arrastar por anos, Deus que me perdoe. Ambas as pessoas não vão se reconhecer ao fim e ao cabo. Né? Vai ser uma guerra dos 30 anos, vamos dizer assim. Vai ser uma verdadeira tragédia. Né? Se a pessoa achar que ela não pode ser diplomática, ajudar a outra pessoa a não se exasperar, a entender que, olha, vamos conversar para a gente não achar, para que os dois estejam errados ao fim e ao cabo, para a gente desconstruir a noção de certo como razão de um contra o outro. Deixa eu ver aqui. Aí nós temos a Mônica Barcoquebas, que diz que equalizou os tempos da aula. Muito obrigado. Gratidão pela correção da regência do verbo chegar. É um verbo transitivo, né? Chegar a algum lugar. Quanto ao amor, é para mim um mistério que me ensina diariamente, cada momento, a cada segundo. Às vezes é um mistério, às vezes é uma dor, às vezes é uma euforia, uma explosão, uma implosão, né? Muito obrigado, querida. Agradeço muito pelo seu apoio e pela sua ajuda aqui. Muito obrigado, viu? Então, o que eu diria para vocês? Que, poeticamente, é maravilhoso dizer que o amor tudo vence, amor omnia vincit, e que a beleza salvará o mundo, como disse o príncipe Muishkin. Eu acho que é uma das frases mais lindas, se não a mais linda, o mantra de Ida. Uma das mais lindas que eu já ouvi e que eu reitero. Mas, para isso acontecer, e agora eu falo psicanaliticamente, não é só psicanaliticamente, é literariamente, conhecendo a vida, os escaninhos. Por isso que eu falo, eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Porque se a pessoa, sabe, é muito comum na análise, a pessoa falar assim, não, eu tenho que tomar uma atitude X, mudar isso em mim. E muitas pessoas vão até a análise falando que vão fazer isso. É igual o famoso Dia Universal do Regime. Segunda-feira, não é isso?
E aí na terça-feira já deu errado, na outra segunda já deu errado e assim por diante. Porque, gente, o comando que se dá é uma tentativa muito porosa de colocar um outro fora de nós sem que nós nos conheçamos. Conforme a gente se conhece melhor, a gente entende o que o grande José Ortega y Gasset, esse grande pensador espanhol de há um século, nas suas Meditaciones del Quijote, as Meditações do Quixote, um grande livro, disse: eu sou eu e minha circunstância. O que quer dizer isso? Quando você sabe onde está o seu calcanhar, seu joelho, seu cotovelo de Aquiles, que praticamente a gente tem o corpo todo de Aquiles, né? Não é só o calcanhar, não. Quando você sabe onde o calo aperta, é aí que você vai entender o eu como variado, variada, nas mais diversas relações. Vocês já perceberam que tem pessoas com quem nós nos relacionamos que despertam solidariedade, bondade em nós e outras que despertam coisas revanchistas e duras? Com quem vocês querem estar? Perceberam? E é aí que a gente vai poder perceber se a possibilidade de suplantar a mágoa, o revanchismo, para consolidar esse amor que precisa pressupor tolerância, aceitação. Quando se fala, eu vou procurar amar a pessoa como ela é, isso é muito real. Isso é profundamente real, mas ao mesmo tempo quase inexequível. Porque egoístas que somos, temos muito egoísmo, que somos que somos instigados e instigadas a sermos. Então, ou seja, nós temos esse afeto profundamente em nós e, ao mesmo tempo, a sociedade patológica, sociopatológica, nos indica a que sejamos, né? Então, aí, o que acontece? Nós temos essa dificuldade profunda em, a pessoa é assim, eu também sou assado. E agora? Como é que a gente consegue chegar a essa concórdia? Gente, não existe uma fórmula para isso. E é por isso que a literatura sobre o amor, os livros literários sobre o amor ou filosóficos são tão plurais e pródigos. Porque isso está na ordem da liberdade de as duas pessoas, três, as pessoas que se relacionam, entenderem qual é a dinâmica para aquele relacionamento. É bem verdade que pessoas parelhas podem aprender com dinâmicas parelhas. A gente pode aprender pelo exemplo, mas ele é necessariamente insuficiente e incompleto. A gente vai aprender ali com a mão na massa. Olha, gente, não é lendo a receita do bolo que vocês são boleiros e boleiras, certo? É fazendo. Então, o que vai acontecer é o seguinte: se o relacionamento encaixar para a pessoa, por exemplo, o outro lança uma palavra atravessada e a pessoa fala: Meu, a pessoa está sofrendo com outra coisa, está descontando em mim, não vou responder. Não é fácil fazer isso. Porque a sociedade é a sociedade daquele não vou levar desaforo para casa. E se já está em casa, aí que ele vai ficar menos desaforado ainda. E aí vem a discórdia. Aí se as pessoas. Porque tem brigas com palavras e tem brigas sem. Essas sem, elas se refletem na não procura um do outro sexualmente, dialogicamente, e as pessoas vão ficando duas estrangeiras para si mesmas na mesma casa. Olha, vocês viram aí o caso da pandemia, em que o índice de término de relacionamento aumentou. Gente, isso é uma coisa para a gente chorar e chorar doloridamente. Como assim? Poxa, as pessoas mal têm tempo de se relacionar, de se encontrarem. Então, quando elas podem ficar sob o mesmo teto, os relacionamentos terminam. Tá aí, ó. Estão percebendo? Então, eu poderia passar aqui horas e horas e horas e horas falando sobre vários tipos de relacionamento, formas de amar distintas,
poeticamente, como uma estrela guia, como uma estrela Sirius, para citar a estrela que Faiscou e salvou a personagem de Dostoiévski no conto O Sonho de Homem Ridículo, né? A grande estrela Sirius, como um guia. Eu posso dizer que sim, o amor tudo vence, amor omnia vincit. Mas na prática, nossa senhora, a gente está longe dessa estrela guia como a Terra da galáxia Alfa Centauro, de Andrômeda, lá do Shun, do Cavaleiro do Zodíaco. A gente está muito longe disso. Por vezes, e eu quero dizer aqui, aceitar que a gente está longe é também se libertar do arquétipo. Porque é terrível quando a pessoa percebe suas limitações, que a pessoa queira arranhar a estrela. Olha, gente, se uma pessoa, tá? Se uma pessoa é explosiva e ao longo da análise ela deixa de ser explosiva e passa a ter mais dialogia e concórdia, para outra pessoa diplomática isso pode parecer nada, mas para essa pessoa é muito. Essa pessoa não vai virar a placidez, o anjo de candura em pessoa. Mas ela conseguiu mobilizar, ou seja, as mudanças são factíveis e possíveis. Mas elas precisam lidar com quem nós somos, com o que nos constitui. Existem várias formas de armar para muito além do arquétipo. E muitas pessoas estão fazendo terapia e análise porque querem que a vida se adeque ao arquétipo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Qual é a sua forma de, por exemplo, só existe uma forma de amar o próximo como a ti mesmo? Só uma? Certamente não. Por exemplo, uma pessoa que é mais amorosa per si, ela pode fazer muito pelos outros, no sentido de dar carinho, fazer elogio, mas é preciso saber se essa pessoa não está se mutilando e buscando, ao fazer isso, também atenção para si na sua profunda insegurança. Porque amar o próximo como a ti mesmo implica que se ame a si próprio e se proteja, e não se mutile. E existem pessoas narcisistas que dominam, prostram pessoas inseguras, pessoas que vão doar o sangue de si para vampiros e vampiras. Vocês percebem? Então, gente, existem formas de amor que estão relacionadas à aceitação, ao deixar partir. Tem gente que não deixa a outra pessoa partir, que fica insuflando mágoa, que fica com revanchismo, pessoas que falam do arquétipo e do norte e não conseguem esquecer e perdoar, porque parte do perdão necessariamente é esquecimento. Esquecer, pura e simplesmente, em toto, é ser indiferente. Mas não esquecer é ser profundamente rancoroso. Vocês percebem? Eu acho fascinante falar sobre isso e viver isso, porque é matéria-prima da literatura, da grande literatura. É Shakespeare, é Dostoiévski, é Tolstói. Eu ministrei recentemente, nós estamos aqui, eu estou ministrando essa aula no dia 27 de outubro de 2022, ia falar 1996, né, o ano em que minha saudosa e amada avó Antônia, o dia, o ano e o mês em que minha saudosa avó Antônia faleceu. Mais uma vez, um beijo para minha avó. Eu estou dando essa aula aqui em outubro de 2022 e eu recentemente ministrei um curso sobre Anna Karenina. E as discussões conjugais no Anna Karenina são fabulosas. Leiam o livro Anna Karenina e quem tiver interesse em fazer o curso, venha falar comigo para se inscrever. Que obra, gente! A grande força do Anna Karenina está no destrinchar das relações afetivas, sobretudo as conjugais. E olha que o Vronsky e a Ana se amavam muito, mas chegou o momento do desentendimento recíproco. Então eu diria assim para você, e eu quero terminar essa aula falando uma coisa aqui para vocês, que pode parecer uma coisa simples, não me parece ser simples, não me parece, mas eu quero dizer aqui para vocês, tá? Eu conheço casais, obviamente jamais vou mencionar quem são, jamais. Vocês sabem que eu sou muito resguardado com relação à minha vida privada e à vida privada dos demais. Eu acho que tem que ter o respeito.
Eu conheço casais que começaram a namorar numa situação difícil. Por exemplo, eu conheço um casal, eu conheço esse rapaz e essa moça, começaram a namorar. Quando essa moça estava namorando um outro rapaz e quando esse rapaz estava ficando com uma outra moça. Eles ficaram e eles se apaixonaram nesse meio tempo. Ah, Vassoler, mas pô, rapaz, deixa de ser convencionalista. O amor brotou aí, o amor pode brotar, pode germinar como aquela grama ali que nasce nas frestas da calçada. E é verdade. Só que é o seguinte, isso é verdade, sem a menor dúvida. Só que é o seguinte, já vieram conversar comigo ambos, são ambos meus amigos, falando assim: porque se fulano e fulana, aí fulano fala de fulano e fulana fala de fulano, porque se ele ou se ela, se ele fez isso comigo, se ele estava ficando com outra moça e ficou comigo, ele pode ficar com outra tá dando comigo, e vice-versa. E vice-versa. E o que eu quero dizer com isso? Tem um cuidado, gente. Tem um cuidado, uma responsabilidade afetiva que é importante. O nosso sábio Cazuza, ouçam com maturidade e sabedoria essa máxima, esse aforismo sensacional do gigantesco Cazuza. Mentiras sinceras me interessam. A nossa sociedade é eivada de hipocrisias e parece que essa é mais uma. E não é, pura e simplesmente. Então as pessoas foram lá e se conheceram. A pessoa se conheceu. Você está no lugar, você está num consultório de dentista, você está no vagão do metrô, você está na faculdade, você está ali no emprego, sei lá, gente. Aí você conhece uma pessoa, a pessoa te toca, começa a te encantar. Mas, às vezes não dá para controlar. É a novidade, é a sedução, é o encanto. Tudo bem, e isso tudo bem. Agora, sabedores e sabedoras de que o mundo dá voltas, por que não preparar o terreno, a pista da estrada para ficar tudo livre, tudo tranquilo? Por que não? Isso é a dimensão. Ouçam o Cazuza com sabedoria, gente. Ouçam o nosso querido Cazuza, né? Que faleceu tragicamente ali em fins da década de 80, se eu não me engano. Né? Grande Cazuza. O que é que o Cazuza quis dizer? E eu estou pegando essa interpretação nesse sentido. Olha, de repente, nesse caso aqui de que eu estou falando, seria legal o seguinte: o rapaz ir lá e chegar para a namorada, e a moça ir lá e chegar para o namorado, coisa que não é fácil, a gente sabe disso, mas chegar lá e falar: olha, é o seguinte, eu vou ter que terminar. Ah, mas por quê? Porque eu tô gostando de outra pessoa. Ah, mas aconteceu alguma coisa, você me traiu. Não, é porque justamente eu não quero que isso aconteça. Que fui lá e tô te falando. Mas a pessoa vai ficar triste. Vai ficar triste se terminar, se não terminar. Mas dizer isso e dizer que nada aconteceu. Não porque aconteceu, que aí é triste mesmo. Mas porque você tomou um cuidado, porque você falou assim: olha, eu estou numa zona perigosa e eu quero conversar com você. Por não dá mais, não está dando certo. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas pensam assim. Como é que as pessoas pensam na concreta? O olho no olho. Ou na falta de olho no olho. A pessoa pensa assim: não, vou fazer o seguinte. Eu não estou gostando muito do meu relacionamento, ou já não estou gostando nada, mas eu não vou, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É assim ou não é? Aí a pessoa pensa assim: então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cambalacho. Conhece essa expressão, gente? Dar um cambalacho? Da minha época. Anos 90, anos 2000, dá um cambalacho. O cara vai pular a cerca, a pessoa vai pular a cerca para testar. E a pessoa vai tocando as duas coisas, até que chega uma hora que a pessoa, não, agora eu sei que já aqui já é firmeza. E aí a pessoa sai. Todo mundo vai descobrir. Se não descobrir, é uma tragédia, porque a coisa já tá alicerçada na mentira. Começou na mentira, gente.
Que tem aquela música, pega na mentira, pega na mentira. Conhece essa música, gente? Não sei nem quem canta. Quem souber, fala aí. Aí, o que começa na mentira, mas vai terminar na mentira, mas não tem a menor dúvida. Vai terminar na mentira, vai ter começo, meio e fim na mentira. Isso é cuidado. Ou seja, as mentiras sinceras são verdades da ordem do cuidado. Porque você está preparando o terreno, você está protegendo. Entendam o que eu estou falando. Não sou eu que falei, o Cazuza, com sua sabedoria. Não é propugnar pela mentira, não é isso que o Cazuza disse. É ter um cuidado para fechar devidamente uma porta. Não é que a gente vai deixar, o que a gente viveu, gente, a gente vai carregar para o resto da vida. Seja como frustração, com aprendizado. Aliás, a maioria dos aprendizados humanos é por frustração e por dor. Infelizmente, mas é uma realidade também. Só que uma coisa é carregar aquilo que a gente já viveu, fechar a porta, pedindo para outra pessoa falar: olha, nós vamos estar aqui nós dois. Mas vai ter o terceiro, o quarto, o quinto. Pô, vocês percebem? Outra coisa, gente, é dizer: olha, eu já passei por isso, mas tá terminado. Eu conheço um casal que fez isso. O rapaz estava gostando muito da moça. Ele chegou para a namorada dele, no escuro, e falou: eu vou terminar. A namorada chegou para ele e falou: meu, não faça isso. Você não sabe se vai dar certo com essa moça. Dá uma chance para mim, fica comigo. A menina gostava muito do rapaz. E o rapaz falou de todo o coração e sinceridade: eu não fiquei com essa moça, eu não traí você, amigo meu lá. Não fiquei com essa moça, eu não traí, mas eu quero, porque eu tô apaixonado, eu quero ficar com ela. Não deu certo o relacionamento novo e depois não deu certo o antigo. Tentou voltar, não deu certo. Ele sofreu muito. Amigo meu, tá? Nunca vou falar quem é. Mas para mim falou: meu, nenhuma das moças fala que eu agi de maneira ruim. Eu tentei fazer a coisa legal. E eu conheço pessoas também que fizeram isso, tomaram um cuidado afetivo bonito, e eu nunca ouvi de parte a parte que as pessoas digam: ah, mas você estava com fulano ou fulana quando me conheceu. Então, gente, vocês percebem? Quando vocês ouvirem, tá? Eu não vou falar nome de ninguém, pelo amor de Deus, sou ético. Ah, o Carlos está falando que Pega na Mentira é uma música cantada pelo nosso querido Erasmo Carlos, é isso? Obrigado, Carlos, muito obrigado, viu? Então, quando vocês ouvirem as pessoas trazendo as formulazinhas, as equações do amor, desconfiem, gente. Se tivesse equação tão simples do amor, você não teria Romeu e Julieta, você não teria o amor de Bentinho e Capitu em Dom Casmurro do Machado, você não teria o amor de Nastácia Filipovna e o príncipe Muishkin, de Aglaya Epantina e o príncipe Muishkin no Romance O Idiota. Você não teria o amor de Anna Ivromsky, Anna Karenina Ivromsky, no romance de Lev Tolstói, Anna Karenina. Vocês estão percebendo? Gente, como é que a gente pode, Tristão e Isolda, como é que a gente pode ter tanta encenação do amor, multiplicidade do amor, dificuldade do amor? Desconfiem dessas formulinhas. O que eu diria é que o conhece-te a ti mesmo socrático é a chave fundamental para a gente. Não é, quando fala assim, autoconhecimento, isso é uma expressão ruim. Ah, mas o Sócrates não falou do conhece-te a ti mesmo? Era o quanto de sociedade está em mim e o quanto de mim existe para além do que para além e junto com, para além do que a sociedade me impinge, junto com o que a sociedade me impinge, e esse olhar alheio que me forma e me conforma, da minha família, dos meus amigos e amigas, daquilo que me forjou. E muitas vezes não é prazenteiro que a pessoa olhe para si e perceba. Às vezes a pessoa se autoidealiza muito mais do que é na concretude. Às vezes tem pessoa que diz que é muito desapegada materialmente
A pessoa é mais materialista do que o cara mais acumulador aí. Porque materialismo não significa, não é pura e simplesmente comprar mais roupa, acumular dinheiro. A pessoa pode se apegar daquela coisa, gente, no sentido mesquinho. Vocês percebem? Como é que se conhece isso? Olhando para si. E olhando para si onde? Você vai olhar para si e falar, eu acho que eu penso assim. Não, você se vê na prática, convivendo com as pessoas, vendo quão generoso e generosa você é, ou não, vendo quão mesquinho e mesquinha nós acabamos sendo muitas vezes. E isso vai forjando a nossa imagem concreta. Conviver com essa imagem é um fator de liberdade. Primeiro, porque a gente percebe quão difícil é transformar a si próprio, mas segundo, que a gente percebe que em determinadas dinâmicas, em determinadas relações, convivendo com determinadas pessoas, o mais solidário, o mais fraterno, o mais bondoso de nós vem à tona. Eu sou eu e minha circunstância. Esse é um caminho, me parece, tá? Me parece um caminho. No meu quinto livro, no meu quinto filho literário, o romance de formação em diálogos, Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai, tá aqui embaixo, ó, o link para quem quiser adquirir o livro, o link para a Amazon lá tá aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo. Pai e filho, né, o Ricardinho barra Ricardo e o pai dele conversam sobre o amor. Falam sobre o amor. Quero agradecer aqui a minha querida Alice Rainer e a mãe dela, a Elvira Macedo, que são pessoas muito queridas por mim, fazem todos os meus cursos literários pelo Zoom, desde o início. Pessoas generosas que participam da nossa querida cidade de Salvador, capital da Bahia, que vai dar uma vitória ainda mais acachapante para Luiz Inácio Lula da Silva nesse domingo, 30 de outubro de 2022. Muito obrigado a Alice e a Elvira pelo apoio. Tá bom, gente? Então eu gostaria que vocês vissem, revissem e tresvissem essa aula, que abrissem os corações, no sentido de que, olha, gente, eu não conheço pessoalmente a maioria de vocês. Então, se eu estou falando aqui com vocês e se as minhas palavras estão tocando vocês, é porque os professores e professoras que eu tive, quais sejam, Clarice Lispector, Fyodor Dostoiévski, William Shakespeare, Guimarães Rosa, Machado de Assis, além do meu pai, da minha mãe, da minha avó Nena, amigos e amigas, né? Esses professores, tentativa de eu me tornar professor de mim mesmo também, tudo isso foi em contraste, pegando o livro e trazendo para a vida, e pegando a vida e contrastando com o livro. Sábio, sábia, não é a pessoa que leu bastante. É importante ler, mas ler com qualidade. Não é só quantidade, é ler com qualidade. Sábia é a pessoa que consegue, primeiro, entender como um autor e uma autora chegaram àquela forma de pensamento. Basicamente, é você entender como é que esse autor e essa autora formaram os seus óculos, a sua armação. Aqui são os óculos do Marílio Gabrielo. Aqui, ó, os óculos. Eu uso óculos, gente, isso aqui, ó. Eu só não uso porque fica esse reflexo do ring light aqui na lente. Aí o pessoal não gosta. Então, por gentileza, eu não uso. Então, o que acontece? Se você entender como é que um autor e uma autora forjam uma armação dos óculos, como é que eles veem o que eles veem, vocês estão entendendo? Vocês vão formar a sua própria constelação de mundo, a sua própria capacidade de visão do mundo. Isso é sabedoria, gente. É ter um conhecimento crítico e ativo. Qualquer pessoa pode ler o livro, ou em tese poderia, se não sofresse crime social, e qualquer pessoa pode decorar o que o autor ou a autora disseram. Eu quero ver pegar o que o autor e a autora disseram, pensaram, deglutir, mastigar, reformular com base. Olha, o Dostoiévski disse isso, mas eu já não concordo com ele nisso aqui. Por quê? Porque a realidade se transformou, porque ele não viu isso. Para fazer isso, tem que ter uma humildade, que é estudar bastante, mas olhar para a vida e olhar para si. E olhar para o mundo em si. E para si no mundo. Esse é o conhece-te a ti mesmo do Sócrates, que ao mesmo tempo é o conhece
a realidade, conheça a realidade, conheça a história, o psiquismo. Todos esses campos estão conjuminados na literatura. Aqui está a nossa querida Daniela, que falou assim: teus cursos são maravilhosos, vou dar de presente o curso sobre os irmãos Karamazov. Ô, querida, muito obrigado, tá? Agradeço muito a você. Venha falar comigo que você vai poder conceder então para sua filha, dar para sua filha esse presente do curso sobre os irmãos Karamazov, do grande meu pai espiritual, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Tá bom, gente? Então é isso. Eu quero agradecer a audiência de todas e todos vocês. Reflitam, tragam para a vida, pensem nas relações de amizade, amorosas, com os familiares. E um dia o psicanalista Vassoler abrirá a clínica do Vassoler e as pessoas poderão fazer a psicanálise. Ó, senti falta aqui da nossa querida Márcia de Souza Lino, que chegou agora. Um grande abraço para Márcia, tá? Aqui, deixa eu ver, a Solid a Raman tá falando assim, como eu posso comprar os cursos, professor? Olha só, coloca, por favor, uma mensagem aqui embaixo desse vídeo, ou em algum vídeo aqui do meu canal, ou manda para mim uma mensagem no Instagram, tá? Ou no Facebook, mas lá na caixinha de mensagem do Instagram, porque aí eu passo todas as informações, tá? Eu passo todas as informações. Eu vou deixar o e-mail já aqui, ó, e-mail do Vassoler. Aí quem quiser mandar um e-mail direto para saber dos cursos, vai saber, ó. Deixa eu deixar o e-mail aqui do Vassoler. Espera aí. Ditando, quem sabe faz ao vivo. Não é isso, gente? Aí, ó. Olha aqui, ó. Aqui está o e-mail do Vassoler. Mande, por favor, querida, um e-mail, que aí eu informo para vocês. E tem, gente, tem vários cursos, gente. Falta um curso esse ano, hein? Agora, no sábado, vai ser a segunda aula do curso sobre recordações da Casa dos Mortos, do mestre Dostoiévski. O próximo curso qual será? Milan Kundera, Milan Kundera, um dos maiores romances do século XX. Uma coisa insustentavelmente bonita, bela, relacionada ao ser. Que livro será? Que livro será? Aí vocês vão ver, logo, logo eu começo a divulgar, tá bom? E quem se inscrever vai poder ter acesso ao bônus também. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande abraço a todas e a todos vocês. Muito obrigado aqui pela audiência. Falaremos muito, love is in there. Falaremos muito sobre o amor, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus, todas e todos vocês aí. Um forte abraço para vocês. E nos vemos amanhã. Amanhã tem live aqui no meu canal. Vou cobrir, fazer a análise do debate na Rede Globo entre o futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente, que não será mais presidente, Bolsonaro. Grande abraço a todas e a todos. Tchau para vocês. Amor omnia vincit, pero no sempre. Um abraço. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Abraço. Valeu, valeu, valeu. Tchau.